Amigos queridos, mais um dia em nossas vidas, convidativo para novas oportunidades. Convidamos a todos a elevarmos o nosso íntimo a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para convivermos com a vossa sabedoria e o vosso amor, para sorvermos do manancial do Evangelho as forças vivas que revitalizam o nosso ser. Sê conosco, Senhor Jesus, que os tarefeiros da sua seara, aqueles amigos espirituais responsáveis por este Evangelho, possam nesta hora se aproximar de todos nós e encontrar em nossos sentimentos a receptividade necessária ao bom trabalho. Ampara-nos a pequenez, Senhor, supre as nossas imensas limitações e dá que possamos em Seu nome, Senhor, aprendermos a servir. Quanta alegria em nossos corações, pelas oportunidades benditas que nos chegam, pelos caminhos que se abrem, pelas mãos que se estendem em nossa direção a nos socorrerem. Quanta gratidão, Senhor, por estarmos de pé e no trabalho, para que o trabalho seja em nossas vidas a flâmula de luz desfraldada em nossas consciências. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor, o item 10 diz assim: Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, vos elevareis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis ante o vosso decesso terrestre. A lei do amor, aqui manifestada no Evangelho, é uma sublime oportunidade de nós espiritualizarmos a existência. Ou seja, de nós buscarmos vencer o materialismo que existe em nós e que é o maior antagonista ao nosso progresso moral. Por isso que quando o Evangelho diz amai bastante, amai muito, para serdes amado, então, significa dizer que o convite que recebemos é o convite de aprendermos a amar aqueles que nos são indiferentes, aqueles que são os nossos desafetos, aqueles que muitas vezes eu hostilizei, que há uma incompatibilidade de personalidade. São estes que nós estamos sendo convidados a amar primeiro, para sermos amados então. Ontem nós falamos que é imperioso da lei de Deus que ao doarmos mínimas vibrações, a vida através da lei nos retorna centuplicadamente. Como isso se faz? A obra do Espírito, que são os nossos sentimentos, a construção dos nossos sentimentos, elas se desprendem de nós espontaneamente. Porque ninguém retém tesouros, ninguém camufla vibrações amorosas. Então as obras do Espírito se desprendem espontaneamente e abastecem anonimamente a muitos.
E esse abastecimento de muitos, no nosso reduto familiar principalmente, inocula naqueles corações queridos as nossas vibrações, tanto quanto recebemos as vibrações afetivas deles também, havendo uma troca que nos sustenta. Então, muitas vezes, para o filho ingrato, ou o filho rebelde, ou o esposo incompreensivo, ou a esposa desarvorada, quando nós conseguimos dispensar vibrações felizes, sem nenhuma expectativa de que venhamos a receber na equivalência, mas que venhamos a receber na proporção do nosso merecimento, porque isso é da lei, nós abaixamos a expectativa. E aí nós não nos frustraremos, porque teremos a esperança de que aquele espírito vai receber, ou nós vamos receber, de conformidade com a nossa maturidade. E isso gera a total resolução do filho ingrato. Por que achamos que o filho é ingrato? Achamos que o filho é ingrato porque não o compreendemos como espírito. Não entendemos o tempo evolutivo daquele espírito, não respeitamos a diversidade daquela personalidade e achamos que ele é ingrato porque não faz o que eu quero. Mas, na verdade, ele não é ingrato. Ele não tem essa obrigação de fazer o que você espera dele, né? Porque isso é uma questão dele com Deus, dele com a consciência, que são as mesmas coisas. Então, nós vamos resolver a questão da ingratidão das pessoas sentindo que é muito mais prazeroso sentir sentimentos felizes do que esperar sentimentos felizes. Porque esperar no estado de carência significa imobilidade. Eu estou passivo para que você faça por mim coisas. E a lei do amor é dinâmica e dizendo que façamos aos outros o que gostaríamos nos fizessem. Essa é a lei. A lei não é aguarde para que você venha ser abastecido. A lei é vá ao encontro do outro e o ame como ele é. Faça ao outro o que gostaria nos fosse feito. Então, ontem nós falamos um pouco sobre uma lição do Emmanuel no Fonte Viva chamada Na Ausência do Amor, e falava então da lente do pessimismo, da incompreensão, né, nos relacionamentos. E hoje nós vamos dar sequência na lição seguinte, que é na presença do amor. Então, como seria a nossa vida na presença do amor, né? Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Por escândalo, vamos entender as transgressões às leis divinas. Qualquer nível de transgressão à lei é um escândalo, mesmo que ele não seja percebido por ninguém, porque o escândalo não precisa ser público, ele é íntimo. Então, se nós amamos o nosso irmão, nós estamos iluminados, estamos na luz, né? Porque só o amor é a luz divina que brilha em nós, né? Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. Compreender parece uma palavra simples, mas ela transcende ao entender. Porque eu posso te entender, e a gente fala muito essa palavra hoje, é muito comum falar entendi, né? É usual, né? O entendi pode ser aqui, apenas intelectualmente. Agora, o compreensão é retilíneo à indulgência. Porque a indulgência é uma extremada compreensão sobre o momento em que o outro está vivendo. Eu compreendo antes de te julgar. Eu compreendo antes de criticar. Eu compreendo antes de te rejeitar. Então, ela caminha passo a passo com a indulgência, com o perdão, né? Nem há necessidade do perdão porque eu já te compreendi. Então, o amor, ele vai se manifestar num espectro afetivo maravilhoso, que transcende as nossas palavras. Então, nós podemos incluir que uma das formas de amar é compreender. Compreender o outro verdadeiramente. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos, que se isenta,
do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar ou de servir. Se alguém dos nossos está em erro, e portanto está na transgressão, e essa transgressão vamos chamar de escândalo, qual é a nossa postura cristã em relação à família, ao companheiro, à companheira, aos filhos, entre irmãos? Qual seria a postura do trabalhador espírita cristão que não fosse essa: livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar ou de servir? Porque nós temos um hábito de primeiro acusar, depois a gente vai ver se a gente vai aceitar. Mas o primeiro impulso que o espírito tem é acusar, é julgar. E no momento em que a gente inverter essa polaridade, não estamos dizendo que isso seja simples, nem fácil, mas é possível inverter essa polaridade para nós vencermos o impulso primitivo do julgar, para estendermos primeiro o compreensão. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Ontem falamos sobre isso e seguidas vezes temos falado de que em todos os níveis de relacionamento, se o alicerce não for a fraternidade, se não for o companheirismo, não for a solidariedade, não for a parceria no bem comum de todos, no bem coletivo, esse relacionamento não se sustenta. Então, a fraternidade, que é essa confraria de um único Pai, somos todos irmãos, que fraternidade significa irmandade, né? De nos sentirmos verdadeiramente de uma mesma família espiritual, nós não seguiremos libertos de nós mesmos. Nós estamos refletindo na questão da compreensão, que é uma forma, um aspecto do amor, porque nós estamos muito necessitados, muitos de nós realmente se encontram extremamente necessitados de estruturar a paz no lar. E a paz no lar depende desse estado de compreensão. Quando nós nos encontramos imaturos, em espíritos, na infância espiritual, é muito comum nós perguntarmos: por que eu? Por que de novo eu? Por que sempre eu? Isso é um estado de infância espiritual. Porque quando o espírito ele está maduro, quando ele é convidado a operar, a ser operoso sempre, ele rende graças por aquilo. Porque aquele que mais trabalha, mais obtém aquisições. Então, se sempre sou eu que tenho que ceder, se sempre sou eu que tenho que ceder, se a situação acontece em 1000 vezes, em 995 sou eu que tenho que ceder, quem vai ser o espírito ao longo de uma existência mais experiente em ceder? Em benefício da paz, em benefício do equilíbrio. Quando o espírito faz essa pergunta, mas é sempre eu? Melhor que seja sempre eu. Porque se for sempre, se for 99% das vezes ou 100% das vezes, eu que vou ter que compreender, eu sairei do relacionamento, da família, do lar, do ambiente que eu me encontro,
um espírito com habilidade para compreender. Então, conforme vamos amadurecendo, nós vamos solicitando: Senhor, me coloque num lugar que sempre tenha que ser eu. E quando nós estamos na infância espiritual, a gente pede o contrário, que nunca seja eu, que sempre alguém me compreenda. Então nós vamos ter que olhar para nós mesmos e ver qual é a nossa posição. Aonde queremos estar. Porque vamos precisar nos tornar experientes em valores morais. Quando no lar existe alguém que é sempre aquele que compreende, o lar fica estruturado, o lar existe e vive em função daquele que sempre compreende. E em função daquele espírito mais amadurecido, o lar vai se estruturando e os outros vão adquirindo valores, vão adquirindo compreensão, porque recebem o influxo daquele alguém. Então, mudar esse paradigma e aceitar que nós fomos colocados num ambiente para expandir esse estado íntimo de compreender é espetacular. Por quê? Quando eu compreendo, eu me pacifico. Quando eu não compreendo, eu me rebelo. Eu estabeleço uma guerra, uma competição, um jogo de poder para ver quem pode mais. Então, no estado de compreensão, o estado íntimo da criatura é um estado de conexão com Deus. Daí a importância de nós olharmos para o nosso lar e perguntar assim: aqui no nosso lar, quem compreende mais? Às vezes não tem ninguém. E aí como que é? Às vezes é assim, ó, uma hora um, uma hora outro, uma hora um, uma hora outro, uma hora ninguém, né? Então como é esse lar? É um lar sujeito todo o tempo todo à tempestade. Um raio cai aqui, outro raio cai lá, um trovão aqui, uma questão lá, né? Porque ninguém se dispõe a ser aquele que todo o tempo todo, vai compreender. Porque é muito lógico nós entendermos que aquele que se põe nessa posição vai avançar muito rápido. Vai avançar espiritualmente muito agilmente, com uma agilidade. Quando nós estamos diante de uma situação de tristeza, que às vezes algo acontece no nosso lar, que ao lugar de nos irritarmos, nos entristece. Às vezes a gente fica irritada e às vezes nós ficamos triste, porque a irritação é um estado declarado de que eu me recuso a compreender, eu me recuso a contribuir. Esse é o estado de irritação, né? Porque irritado ninguém contribui. Então na hora que eu me irrito, eu levanto uma bandeira, não vem não, que você vier, né? Então, há momentos no nosso lar que nós estamos em estado de irritação, de irritabilidade.
a guerra está armada e ali só vai ter a confusão de todos os lados. E há momentos que nós estamos tristes, que a gente vê a situação de alguém que não consegue avançar ainda, que está numa situação muito delicada, complicada, e a gente fica até às vezes sem esperança naquele momento. É um estado de tristeza. E aí, para esses estados de tristeza, porque às vezes tem um filho que está envolvido em questões muito complicadas, de vícios muito difíceis, né? Um marido imaturo, uma esposa muito imatura, enfim, situações como essa que realmente causam tristeza. E aí Emmanuel tem um texto chamado Alegria Cristã. E ele fala assim: mas a nossa tristeza se converterá em alegria. Olha que espetáculo isso. Quando nós estamos irritados, a irritabilidade vai resultar em quê? Vai resultar em desavença, em separações, mesmo que seja momentâneo, mesmo que seja só daquele dia, só daquela semana. E a tristeza do cristão vai se converter em alegria. Então ele diz assim: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Olha essa frase. Como pessoas humanas, não compreendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. 2 pontos. Na verdade, eu vos digo que vós chorais e vós lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeireiro, destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios, lágrimas de todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Como é que nós vamos adquirir resiliência? Como é que nós vamos adquirir perseverança? Como vamos fazer a aquisição de permanecermos nos nossos compromissos se não formos desafiados pelas circunstâncias dolorosas da vida? Essas circunstâncias que nos causam dor, que nos causam tristeza, elas são movimentos de Deus em nossa vida para que possamos realmente estabelecer isso em nós. Mesmo que seja extremamente difícil, mesmo que seja uma convivência dolorosa, mesmo que seja algo desprazeroso, mesmo que seja doloroso, vamos permanecer doando do que temos de melhor, fazendo da nossa parte, porque essa tristeza há de se converter em
profunda alegria. Esse estado de confiança que nós precisamos ter, mesmo triste, eu vou permanecer. Mesmo num estado de dor, eu não vou me afastar do compromisso. E ele continua: chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que os pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois. Quando nós abandonamos os nossos compromissos, e o abandono que nós estamos dizendo não é um abandono para sempre na existência. Às vezes a gente abandona naquele dia, né? Só que, como nós falamos anteriormente, todo o tempo que nós pensamos, falamos, sentimos e agimos, nós estamos produzindo substâncias. E essas substâncias, elas estão sendo incorporadas no nosso perispírito, que vão interferir no que nós vamos pensar hoje, amanhã e depois. Essas substâncias que nós estamos incorporando no nosso perispírito, a partir daquilo que a gente pensa diante de um desafio e que está adensando, vai interferir no nosso planejamento reencarnatório quando retornarmos ao mundo espiritual. Porque um espírito que retorna com o seu perispírito tão adensado quanto ele aqui chegou, em função do que ele pensou, das coisas que ele não quis enfrentar, daquilo que ele não quis suportar e elaborou pensamentos equivocados, quando ele chega no mundo espiritual, que é necessário fazer um novo planejamento e que ele vai ter pouca condição de participar, porque esses adensamentos, eles impedem que nós enxerguemos mais à frente. Eles impedem. Então, os amigos espirituais fazem por nós planejamentos em função do quê? Da densidade que nós acumulamos. Da densidade. Pensa bem, a tristeza que é para nós, alguém planejar para nós uma próxima reencarnação em função daquilo que eu adensei em mim e não em cima das minhas potencialidades, e não em cima daquilo que eu posso expandir, que eu posso produzir de melhor. Que nós sejamos sempre aquele que mais compreende, que mais doa, que mais serve. E ele continua. Então, oferecendo, né? O mundo oferece para nós situações de mais prazer, de mais repouso, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirados aos desvãos sombrios da consciência ferida por atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias celestes e eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertências e medidas, à criatura do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalho e sacrifício aos companheiros amados, para que,
se não perdessem nas ilusões e chegassem à vida real com valioso patrimônio estável de edificações. Então, nós estamos nesse momento buscando uma compreensão profunda de que está nas nossas mãos, sem nenhuma sombra de dúvida, o que será a sociedade daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Não vamos nem falar em séculos ou milênios. Porque o que vai ser da sociedade o ano que vem vai depender do que nós estamos vivendo no nosso lar. Todos nós sabemos que os ambientes das escolas estão terríveis, terríveis. Porque os jovens chegam trazendo conteúdos muitíssimos difíceis. Da onde que eles trazem? Da onde que esses jovens que chegam nas escolas perturbadíssimos trazem esses conteúdos? Dos lares. Trazem dos lares. Então nós temos que interromper esse processo. Nós precisamos interromper esse processo. Realmente fazendo do nosso lar um ambiente maravilhoso, maravilhoso, de paz, de entendimento, de compreensão, para que essa realidade que está aí se modifique. Jovens que batem nos seus mestres, que ofendem. Onde eles aprenderam isso? Dos pais que não se respeitam, que se ofendem, que falam más palavras, que às vezes até se agridem. Então nós estamos no momento de refletir como é que vai ser o nosso lar mesmo. E a partir disso estabelecer uma sociedade melhor para nós vivermos. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome, rogando ao seu coração amoroso que nos envolva, que possamos neste dia abrir os nossos corações para viver com alegria e bom ânimo tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós. Que nós possamos ser espíritos equilibrados, amparados pelo Evangelho. Aonde quer que estejamos, possamos ser calmos, amorosos, compreensivos, para que o que há de melhor em nós possa se expandir. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em seu nome. Que nesta manhã gloriosa das nossas vidas, a nossa consciência possa despertar um pouco mais para aquilo que viemos realizar na terra conosco mesmo. Ampara, Jesus, a nossa família. Ampara, Senhor, a família de
todos na terra, Senhor. Que nós possamos estar desenvolvendo a paz e o bom ânimo, a alegria de viver em família. Envolve nesta hora, Jesus, todos os espíritos que se encontram enfermos nos hospitais, que possam receber do influxo do seu amor, Senhor, restabelecendo cada célula. Envolve, Senhor, aqueles que se encontram nas enfermarias, nos seus lares, necessitados de amparo e de saúde. E nós outros, Senhor, desejosos de orarmos pelo Brasil, por esta pátria, Senhor, que nascemos para colaborar, para que esta nação, Senhor, esta pátria do Cruzeiro, possa realmente se resplandecer através do seu Evangelho. Que cada um de nós possa fazer o melhor, aonde quer que se encontre. Que nós possamos nos sacrificar, que possamos abrir mão das futilidades, para nos entregarmos mais fielmente ao trabalho, do burilamento de nós mesmos, para que o seu Evangelho de amor, Senhor, seja a tônica deste país. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.